Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem como título: Não deixe o amor esfriar. Nós temos aprendido aqui sobre alguns dos sinais que Jesus anunciou que aconteceriam antes do início do fim, sinalizariam que o fim dos tempos estaria chegando. Já falamos de vários aqui, já falamos de muitas parábolas também sobre estar preparado. E tem um sinal que Jesus deixa claro, um dia quando ele se encontra com os discípulos, que aconteceria no fim e mostraria que o dia se aproximaria, o dia em que as coisas começariam a caminhar para o fim. Ele está lá em Mateus 24, capítulo 24, do versículo 12 em diante, quando Jesus diz: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então, esse trecho ele faz parte de um momento que Jesus está com seus discípulos. Os discípulos pedem: Senhor, nos fale quando vai ser o fim. Então, ele começa a falar sobre coisas que aconteceriam antes do fim. E ali ele começa a indicar várias coisas, como as perseguições que iriam ser intensificadas, pessoas que se levantariam em nome de Deus pregando doutrinas falsas, que não são condizentes com a palavra de Deus. Pessoas que nesse tempo abandonarão sua fé em Deus. E ele fala que uma das consequências também seria a maldade se esfriar, se acontecer tanta maldade no mundo, que isso levaria as pessoas a esfriarem seu amor por Deus. Então, não é assim realmente que acontece. Nós temos, cada vez que a gente abre e vê as notícias e tenta se inteirar do que está acontecendo no mundo, muitas vezes nós desanimamos com o que nós vemos. A gente fala: já estou perdendo a fé na humanidade, Então, o nosso amor começa a esfriar, a gente começa a desanimar de ter essas práticas de amor por Deus, e a gente começa a ver se realmente as pessoas vão viver para Deus, vão ter fé em Deus, vão valorizar a palavra de Deus. E a gente precisa guardar o nosso coração para que nesse ambiente de provação, de dificuldade, onde muitos não vão se atentar para o Senhor, nós venhamos conservar o nosso amor por Deus firme e forte. Então, esse texto ele fala sobre o amor que se esfriaria, e ele fala que nós precisamos então preparar o nosso coração e estar guardado. E Jesus considera o amor se esfriar algo tão grave que lá na frente em Apocalipse, o último livro da Bíblia, quando Jesus inspira João com as visões a respeito do fim, e também ele envia cartas às igrejas que estavam edificadas naquela época. Ele se dirige para uma igreja que está em Éfeso, e lá ele começa a elogiar muito essa igreja. Diz: vocês estão indo muito bem, mas eu tenho uma coisa contra vocês. E ele sinaliza como estava o amor deles por Deus. Vamos acompanhar o texto que está lá em Apocalipse capítulo 2, lá diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Essa é uma repreensão muito forte de Jesus à igreja de Éfeso, e ela serve de alerta para nós também. Jesus não aceita um amor frio. Ele se preocupa como está o nosso coração em relação a ele. Mas o que é o amor? O amor, a palavra de Deus diz que não são palavras, por mais que nós precisamos de palavras para expressar o amor. Palavras não são simplesmente sentimento. O amor não é simplesmente sentimento, mas nós vamos compreender através de toda a palavra de Deus que amor é relacionamento. Amor é relacionamento. E o que Jesus vem alertar a igreja de Éfeso é que o relacionamento deles, esse relacionamento de amor, já não era como no início. E quem sabe você se encontra nessa situação. Eu não sei quando foi seu encontro com Jesus. Tente recordar quando você recebeu Jesus em seu coração, se você já teve esse dia de encontro com o Senhor. E você, muitas vezes, esse dia ele é marcado por um dia com, quem sabe, que você chorou, você se quebrantou, você sentiu uma presença especial. E ao longo depois dos próximos dias após a sua entrega do seu coração para Jesus, muito provavelmente você fez muitas mudanças radicais na sua vida, obedecia a Deus com intensidade, tinha uma fome de ler a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus, de estar em comunhão com a igreja, porque algo queimava no teu coração. Só que pode ser que com o passar do tempo, esse amor já não é o mesmo que tinha lá no início. E hoje, ao olhar para a sua vida com Deus, você percebe que você não avançou, sua vida já não frutifica mais como frutificava antes. Você não tem experiências com a voz de Deus, tem dificuldade para ouvir a voz de Deus.
abandonou, quem sabe, seus dons, o seu hábito de servir a Deus no ministério. Começa a fazer as coisas para Deus no piloto automático, por obrigação. Quando vira a igreja, já é só mais uma tarefa que tem que ser feita. Ler a Bíblia eu tenho que fazer porque, né, o pastor cobra lá na igreja. Tem que ir no PG. Eu tenho que ir lá ajudar no ministério porque senão vai ficar chato. Você já não faz as coisas com amor, com a mesma paixão que você tinha no início do seu relacionamento com Deus. Se você se encontra nessa situação, é necessário você voltar ao seu primeiro amor. E para aqueles que se encontram com o seu amor aquecido, hoje essa palavra também é para servir de uma advertência para nós guardarmos o nosso coração. Se o nosso amor por Deus esfriou, precisamos tomar providências. Jesus deu esse caminho de retorno ao primeiro amor. Quando ele se dirige para a igreja de Éfeso, ali mesmo ele já traça o caminho de retorno ao primeiro amor. Olha o que ele fala lá. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Esse é o caminho de retorno. 3 passos de quem deseja resgatar o seu primeiro amor. E nós vamos compartilhar sobre esses 3 passos hoje à noite. Primeira coisa que Jesus mostra que é o passo que nós devemos dar é lembrar-se onde caiu. Lembrar-se onde caiu. Quando eu li esse texto, eu pensei, nossa, Jesus parece aquelas mulheres que ficam cobrando dos seus maridos. Você já não me ama como me amava no início? No início você me dava flores, me mandava cartas, ligava. Na minha época de namoro e compromisso de oração era o toquinho, né? Não sei quem que é da época do toquinho. Ó, tem uma galera, tu dava um toquinho, a pessoa tá pensando em mim. Deve ficar aqueles toquinhos o dia inteiro, né? Então, eu olhei para esse texto e pensei, nossa, Jesus está parecendo essas mulheres que ficam, né? Nós, mulheres, que queremos viver aquele amor do início. Né? Então, as mulheres têm esse hábito de cobrar. Claro que quando te aconselha, muitas vezes a gente vê que há uma carência na mulher que ela quer projetar no esposo e não é o esposo que vai suprir, tem coisas que precisam ser resolvidas na sua vida. Mas semelhante a nós que não gostamos de um relacionamento frio, Jesus também não gosta de um relacionamento frio. Para Ele não basta nós servi-lo, precisamos amá-lo apaixonadamente. E nós precisamos verificar se na nossa vida, ao longo do tempo, o nosso relacionamento não está mais com o mesmo primeiro amor dos primeiros dias da nossa vida com Jesus. Quando nós observamos a fala de Jesus à igreja de Éfeso, a gente pode perceber que é possível trabalhar sem amar intensamente a Jesus. Afinal, ele fala ali, conheça as obras que você realiza. Jesus aprova, eles estavam servindo a Jesus. Então, é possível trabalhar sem amar intensamente a Jesus? É possível suportar perseguições sem amar intensamente a Jesus? É possível sofrer por Jesus sem amar intensamente a Jesus? É possível você ser uma pessoa de caráter, andar corretamente, mas já não amar Jesus como amava no início do relacionamento? É possível você seguir Jesus e não ter o mesmo amor, o mesmo relacionamento que tinha no início? Então, a gente vê que a igreja era uma igreja muito dinâmica, uma igreja que realmente trabalhava para o Senhor Jesus, mas o primeiro amor já não existia mais. Então, nós precisamos perceber que não é o fato de eu estar na igreja ou num pequeno grupo que me faz realmente estar amando Jesus com todo o coração. Às vezes a gente tem uma fachada de relacionamento com Jesus, mas Jesus e nós sabemos que o nosso relacionamento não vai tão bem assim. Faz tempo que nós não conversamos e não temos o mesmo relacionamento que nós tínhamos no início. É como um casamento que completa bodas de ouro. Quando o casal completa lá os 50 anos, a gente observa que existem muitos casamentos que chegam nessa fase e eles realmente permaneceram na fidelidade, na lealdade, e realmente são um exemplo. Já é difícil encontrar casais assim, mas mais difícil é encontrar casais que permaneceram ao longo de 50 anos sendo fiéis, mas ainda têm o mesmo amor do início do relacionamento. Se olham da mesma forma, têm o mesmo respeito, a mesma admiração um pelo outro. Porque o que nós percebemos hoje? Que muitas vezes o relacionamento ele não tem amadurecido, ele tem envelhecido. E existe uma diferença. Alguns acham que um relacionamento sem paixão é um relacionamento que amadureceu. É claro que com o passar do tempo, nos nossos relacionamentos humanos, nós deixamos algumas infantilidades. Mas a intensidade do amor deve ser o mesmo, demonstrado de outras formas. Ele não deve esfriar. O amadurecimento não deve vir com falta de paixão, senão ele é envelhecimento, é quando o relacionamento perde a vida, o brilho. E, infelizmente, muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é assim. Nós envelhecemos o nosso relacionamento com Deus. Quem sabe você já tem
2 anos de conversão, 5 anos, 20 anos, 30 anos caminhando com Jesus, mas você não amadureceu, o seu relacionamento com Jesus perdeu o brilho, a vida, se tornou algo mecânico, algo que você faz por obrigação, é um relacionamento que envelheceu, mas não amadureceu. E como você pode medir se realmente teu relacionamento está caminhando para a maturidade? É pelo seu nível de dedicação ao outro. Quando nós vemos a palavra de Deus falando que maior no reino de Deus é aquele que serve, ele vai lá e diz, ó, a posição mais alta no reino dos céus, a posição de maior destaque é aquele que mais serve o outro. Diferente do que nós vemos no mundo. O que nós vemos? A pessoa de maior importância é aquela que nós mais vemos sendo servida, tendo os empregados, os funcionários a seu favor. Mas no reino de Deus é o contrário, aquele que mais se dedica ao outro é a pessoa que mais alcançou um alto patamar. Cresceu, amadureceu, encontrou a estatura de Cristo, como em Filipenses Jesus afirma sobre Jesus que ele, sendo Deus, tomou a forma humana e veio em forma de servo, nos mostrar qual era o caminho perfeito para nós andarmos. Então, nós podemos medir os nossos relacionamentos, se nós estamos caminhando para a maturidade, se nós temos nos dedicado mais ao outro. Em relação a Jesus, eu posso observar se eu amadureci no meu relacionamento, se hoje eu me dedico mais a Ele do que eu me dedicava no início. Se hoje eu amo mais Jesus do que no início. Se hoje eu sou mais rápido em obedecer Jesus do que eu obedecia no início. Se hoje eu penso mais em Jesus do que eu pensava no início do meu relacionamento. Se hoje eu conheço mais Jesus e sei melhor como agradá-lo. Quem sabe no início do teu relacionamento com Jesus você fazia algumas coisas que hoje você olha, nossa, eram de certa forma infantil, eu fui meio radical. Quis falar de Jesus para todo mundo, mandei todo mundo para o inferno, se não fosse para a igreja, mas tinha um fogo queimando, você que precisava falar para as pessoas, vamos para Jesus, vamos para a igreja. E às vezes você não tinha tato para evangelizar, mas aqui algo queimava dentro de você, você precisava falar de Jesus. Você queria levar mais gente para o céu. E hoje, quem sabe, você mesmo conhecendo melhores formas de evangelizar, de atrair pessoas para Jesus, você já não faz isso. Então você percebe que o teu relacionamento não tem amadurecido, levado você a uma estatura de relacionamento maduro, mas ele tem envelhecido. Seu relacionamento com Jesus tem ficado um relacionamento monótono. Quando a gente aconselha casais que afirmam que não se amam mais, nós sempre pedimos para eles se recordarem como era no início do relacionamento. E o início, geralmente, ele é marcado por mais tolerância, por foco nas qualidades, por investimento na relação, né? Se investe tempo, recurso, porque tem aquele desejo de agradar, de atender às expectativas. E realmente assim, no início do nosso relacionamento com Jesus, ele passa então a ser o nosso foco, o centro é Ele, não mais eu. Então eu me adapto. Quantas vezes a gente fez mudanças tão radicais no início do relacionamento com Jesus, né? Mudei minha forma de falar, quem sabe minha forma de vestir, os lugares que eu frequentava, as pessoas com quem eu convivia, para poder agradar a Deus, poder crescer. E hoje Deus às vezes pede coisas tão simples e nós relutamos tanto a obedecer Ele. Eu já não tenho mais o mesmo amor, aquele desejo de agradar a Jesus, porque o nosso relacionamento caiu no comodismo. Por isso Jesus afirma que nós precisamos nos lembrar aonde nós caímos, aonde nós perdemos aquele amor, o que aconteceu que nos fez deixar para trás coisas que faziam bem e aqueciam o nosso amor por Jesus. E após isso, Jesus traça o próximo passo do caminho de retorno, arrepender-se. Ponto 2, arrepender-se. Você pode observar no texto que nós lemos, que Jesus fala, lembra de onde você caiu e arrependa-se. Só cai quem peca, só precisa se arrepender quem pecou. Então ele condiciona essa situação de um amor que se perdeu, que esfriou, a pecado. É tão grave que não é uma coisa assim, vou me levando. Jesus diz, não, é pecado. Tanto que ele dá uma advertência, igreja, se você não se posicionar, a igreja de Éfeso, eu vou mudar as coisas, eu vou apagar você. Porque Jesus não tolera, é pecado perder um relacionamento vivo com Jesus. É esfriar, e esfriar é quando você já não encontra mais prazer no que faz. Quando age de forma mecânica, quando cumpre o dever sem prazer. Quando estar com a pessoa já não é mais especial. Quantas vezes nós falamos aqui, que bom estar na presença de Deus, que bom estar junto com os irmãos. Aí você fica, é muito legal, eu acho bonito, mas você não sente essa intensidade no seu coração. Já não é mais tão prazeroso, você já não consegue sentir essa presença. O louvor para você é uma parte da celebração. Vai ter em torno de 2 músicas, e nós vamos sentar, e nós vamos ouvir a palavra. Você não compreende a dinâmica e a realidade espiritual que existe num ato de adoração.
Você muda a atmosfera espiritual ao redor da tua vida. Você abre seu coração e se torna propício para ouvir o Espírito Santo falar com você verdades que podem mudar a tua vida para o resto dela. Porque muitas vezes o nosso amor por Deus esfriou. Então meus ouvidos fecham, meus olhos se fecham e eu já não consigo mais ter esse relacionamento intenso. Então nós precisamos nos arrepender, é o segundo passo, identificando atitudes que fizeram o nosso amor esfriar. E o amor esfria com o tempo por atitudes interiores e circunstâncias exteriores. Eu vou citar algumas atitudes interiores que prejudicam o nosso amor a Jesus. Primeiro, nos tornamos muito críticos, igual nos relacionamentos humanos. Se nós não cuidamos, o que antes nós focávamos nas qualidades, nós começamos a focar nos defeitos. Né? A gente às vezes tem que aconselhar adolescente, daí está lá adolescente apaixonada, e o cara não estuda, não trabalha, não obedece os pais, né? E daí você chega assim, olha, observa, não está dando, diz, mas ele canta tão bem. Né? A paixão, né? Claro que tem a questão infantil, mas no início o relacionamento se foca muito para as qualidades. É claro que em relação a Jesus nós não vamos encontrar defeitos, por mais que às vezes quando a gente atende pessoas tem gente que encontra defeito em Deus, né? Deus não devia ter feito isso comigo. Tem gente que pensa assim, né? Mas muitas vezes nos tornamos críticos em relação a nós mesmos. Nós iniciamos um relacionamento com Deus apaixonados e tente se lembrar do dia que você recebeu Jesus no seu coração. Com certeza, naquele momento, você se sentiu amado por Deus. Você vai perceber que você precisava da graça de Deus, que apesar dos seus pecados, Jesus estava falando contigo, você se sentiu atraído para perto de Deus. Você realmente se sentiu que Deus ama você. Muito provavelmente você era pior do que você é hoje. Tinha coisas que você fazia hoje que você tinha vergonha. Nós estamos melhorando, vamos melhorar até a volta de Jesus. Mas tem coisas que hoje você recorda lá no início do teu relacionamento com Jesus que você tinha vergonha se você lembrar hoje o que você fazia. Porque você estava aprendendo ainda. E você se sentia amado. Hoje que você melhorou, que você cresceu, que você está se tornando cada vez mais discípulo, caminhando para a santidade do Senhor, o que faz você pensar que Jesus te ama menos hoje do que amava você lá no início? É porque nós nos tornamos muito críticos conosco. E esse é o problema, quando o nosso relacionamento de amor começa a esfriar, nós abandonamos o relacionamento por regras. E nós começamos a estabelecer alvos e metas no nosso relacionamento com Deus e disciplinas e regrinhas que muitas vezes ocupam o lugar de um relacionamento. Daí o que acontece? Você estipula lá, eu tenho que orar 1 hora por dia. Daí o dia que você não consegue orar 1 hora que você estipulou, você acha que Deus está te amando menos. Que Deus virou a cara para você, que Deus está bravo e ficou magoado com você. Sendo que Deus nunca pediu isso para você. Você se autoimpôs por causa que você começou a ter um relacionamento religioso com Deus. Condicionado. Você condiciona o amor de Deus. E daí é claro que você vai ter dificuldade para desfrutar da presença do amor de Deus. Você começa a ter uma visão errada a respeito dele. Você começa a pensar que Deus é um Deus que está observando se eu estou seguindo regras, se eu estou fazendo tudo bem certinho, e assim Ele vai bater palma para mim. Quem sabe o seu relacionamento com o seu pai, com algum chefe, com algum professor, uma figura de autoridade, foi um relacionamento muito conflituoso, um relacionamento que tinha que agradar para poder receber alguma coisa, receber amor, um abraço, era só se você fizesse uma coisa no ápice. Ou quem sabe você nunca recebeu nenhum abraço do seu pai. E você, sem perceber, você condiciona esse tipo de relacionamento, essa visão para Deus, porque Ele é a nossa autoridade máxima. E você começa a achar que Deus também, você tem que atender às expectativas e ter condições para Ele amar você. Sendo que a palavra de Deus deixa bem claro que o amor de Deus é incondicional, não tem condições. Deus ama você da mesma forma antes de você receber Jesus. Porque a Bíblia fala que quando nós éramos inimigos dEle, Jesus morreu por nós. Não quando a gente estava bem, como a gente mostrou que amava Ele. Não, é quando a gente não gostava dEle. A gente demonstrava isso por nossas atitudes, a gente não dava bola para aquilo que agradava a Deus. Aquela época Deus se amava da mesma forma, ama hoje e amará para sempre. Mesmo quando Deus tem que exercer justiça, isso que às vezes não cabe na nossa cabeça, como um Deus justo, como um Deus amoroso pode exercer justiça, mas a justiça está dentro do amor. É proteção, é quando Deus chega e nos corrige porque nos ama. Nenhuma vez Ele nos corrige para o nosso mal. Quando você começa a compreender essa dimensão que Deus ama você sempre, e que o mais interessado no relacionamento de vocês ainda é Ele, porque Ele já demonstrou isso antes de você iniciar o relacionamento, você começa a mudar a tua forma de se relacionar com Deus. Porque você consegue receber e desfrutar do amor e da graça de Deus. E ver que realmente em nós não existe nada de bom. O que tem de bom em nós é o próprio Espírito Santo morando em nós. É Ele que nos melhora, é Ele que nos faz aceitáveis diante de Deus.
E ali a gente começa a desfrutar de um relacionamento intenso com Jesus. E nós percebemos que nós não precisamos fazer nada para merecer o amor de Jesus. É claro que Ele espera que nós cresçamos. Mas até essa expectativa, esse desejo, essas advertências e repressões são frutos de um amor dele por nós. E não de um simples regra que Ele deseja que nós, como robôs, venhamos obedecer. Quando Jesus vem e nos corrige é porque nos ama. E assim deve ser um relacionamento, onde nós vamos desfrutar de um prazer na presença dEle. Então nós precisamos abrir mão de críticas e pensamentos que nós temos a respeito de nós mesmos, que não foi Deus que falou. Foi você que estipulou para você, ou o diabo sugeriu, ou alguém lançou uma palavra sobre a tua vida e você adquiriu ela como verdade. E por causa disso você se sente impróprio de chegar na presença de Deus. Quando Deus já abriu o caminho e garantiu o acesso completo a Ele. Então, quando nós compreendemos que Jesus nos ama intensamente, nós percebemos que Ele não nos rejeita, que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, inclusive as coisas que, ao nosso ver, são ruins. A gente confia por causa que Ele nos ama, que até aquilo está cooperando para o nosso crescimento. Então, observe na sua vida, será que você não tem dificultado o receber o amor de Deus e por isso não tem amado Ele intensamente? Outra atitude interior, negligenciamos as coisas simples. Igual no início do relacionamento, que é tão importante quando se manda a carta, quando se dá o chocolatinho, os agrados. Daí passa o tempo e a gente diz, isso era coisa de principiante, agora não precisa mais, né? Mas era aquilo que aquecia a paixão, o amor. E se nós permanecemos fazendo coisas simples, quem sabe diferentes do início, mas com o mesmo princípio de demonstrar amor, nós sustentamos um amor sólido. Às vezes a gente traz isso para o relacionamento espiritual com Deus. A gente pensar devocional, ler a Bíblia, ir para a igreja, estar em comunhão com os PG. Isso é coisa de principiante. Eu já estou exercitado, já li a Bíblia inteira, né? Esse negócio de fazer devocional eu não preciso, já tem tudo guardado na minha mente. Já sei a palavra, aquela ali, a palavra que o pastor está pregando, já ouvi. Até já sei que ele vai pregar ponto 1, já sei. Já escreve, chega aqui, a guia já está preenchida antes de começar, porque ele já sabe. É uma atitude de uma pessoa que negligencia as coisas simples, o valor da palavra, das primeiras coisas, do ABC da fé. Gente, nós precisamos ouvir sobre vida devocional sempre. Nós precisamos ouvir sobre o valor da oração sempre, porque é nessas coisas que toda pessoa que cai tropeça. Nas pequenas coisas, nunca começa com uma grande montanha de se tropicar, se tropica nas pedrinhas. E é a vida devocional, oração, jejum, a prática de estar com os irmãos, o hábito de frequentar a comunhão com os irmãos na igreja, sempre é no ABC da fé. E a gente pensa que nós não precisamos mais disso e por isso que o nosso amor começa a esfriar. Outra atitude, focamos nas circunstâncias, esperamos estar tudo bem, mais calmo, mais organizado, mais agradável, para então nos dedicarmos ao nosso amor por Deus. Nós queremos enquadrar Deus a uma atividade diária e não um relacionamento diário. É quando nós fazemos de Deus um item da nossa agenda e não uma pessoa. 8 horas da manhã, devocional. Pronto, o resto do dia não fala mais com Jesus. Porque tu cumpriu, bateu o ponto do céu, está registrado. Esse vai para o céu, orou hoje. Às vezes a gente faz isso, a gente faz de Deus um item, uma tarefa a ser feita. Faz um exercício. Nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual, mas ele é real. Agora nós precisamos, às vezes, nos ajudar. Imagine, você sentado à sua mesa lá, tomando o seu café da manhã. Imagine Jesus sentado ao teu lado. Se precisar, bota uma cadeira vazia. Ele está ali, só que a gente não enxerga, mas a gente precisa dar uma forcinha para a gente entender essa verdade. Imagine Jesus ali contigo. Você está dirigindo, imagine Jesus sentado ao seu lado. Converse com Jesus. Tem esse relacionamento, você vai ver que quando você começa a enxergar Jesus no teu dia a dia, na rotina, você muda a forma de você conversar, muda a forma de você se comportar, muda o teu coração diante até das dificuldades, muda, porque você lembra, Jesus está aqui. Se Ele está aqui, tá tudo certo. Então, às vezes a gente perde a compreensão das coisas, a gente foca nas circunstâncias e não na pessoa de Jesus. Outra atitude, esquecemos para quem fazemos e do porquê fazemos o que fazemos. É quando, por exemplo, eu tenho a limpeza da igreja lá nos PGs. Eu tenho que ir lá limpar porque a líder do PG está pedindo. Não, eu estou indo servir o meu Senhor Jesus, a minha contribuição para o reino de Deus. Eu não estou indo limpar, estou tentando ir tornar um ambiente agradável, onde um visitante, um irmão vai vir e vai estar um ambiente agradável para ele sentar e receber a palavra sem nenhuma interrupção.
Ele vai poder usufruir do nosso espaço e sentir a vontade confortável. Eu tiro os impedimentos para que a pessoa possa receber a palavra. E daí eu começo a tornar minhas atividades não só uma tarefa chata e rotineira. Eu dou propósito para ela e lembro para quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo. A Bíblia fala, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como para o Senhor e não para homens. Eu lembro que uma vez eu estava limpando a casa, lá, às vezes a mulher tem essas expectativas, e estava limpando a casa, esperava que o Edson ouvisse tudo que eu estava fazendo, né? Tomara que ele veja como eu estou limpando, como eu estou guardando a roupa, como a louça está lavada. E a mulher, se ela não se agrada, ela começa a ficar meio brava, né? Ela não fala, mas ela fica meio ranzinza. E eu lembro que no meio daquele pensamento, Jesus pegou e me falou, então você está fazendo para o Edson, não para mim. Glória a Deus, E Deus me chacoalhou numa verdade que tanta gente ensina e fala. Que tudo que nós fazemos, até as coisas mais simples do nosso dia, devem ser tornadas em um ato de adoração. O fato de eu cuidar da minha casa não é uma atividade que eu faço por fazer. Eu estou honrando Jesus. Quando ele diz que a mulher deve cuidar da sua casa e tornar aquela casa um ambiente agradável para a família. Quando o marido está indo lá trabalhar, ele não está simplesmente trabalhando para ganhar dinheiro. Ele está provendo sustento para a sua família. Ele está cumprindo o propósito de Deus no seu chamado de hombridade. E assim a mulher também, quando sai da sua casa, se dedica ao seu serviço. Então nós começamos a colocar Deus nas coisas do cotidiano. Nós começamos a lembrar para quem nós fazemos. E tudo muda. Eu já não faço as coisas de forma relaxada. Porque eu lembro que eu não estou fazendo isso para o meu patrão. Eu estou fazendo para Jesus em primeiro lugar. Então começa a ser excelente. Pode ser que o meu patrão não viu se eu limpei atrás da geladeira, mas Jesus viu. E nós começamos a perceber que nós trabalhamos, servimos, vivemos e nos movemos por uma plateia de uma pessoa só, Jesus. E se alguém não reconheceu o que eu fiz ou não percebeu, não vê, porque muitas vezes não é por mal. Nós criamos expectativas nas pessoas muitas vezes erradas por causa das nossas carências. Se alguém não perceber, não faz mal, Jesus viu. E é isso que conta. Então, quando eu começo a trazer propósito para a minha vida nas atividades do cotidiano, o meu amor por Jesus também muda. Eu lembro que Jesus está ali, ele viu, e eu celebro cada coisa. E paro de brigar por pequenas coisas, porque eu estou fazendo para Jesus. E também tem circunstâncias exteriores que influenciam e ameaçam o nosso amor vivo para Deus. A maldade, como nós vemos no texto, pelas pessoas praticar o mal, por a gente ver tanta violência no mundo, tanta coisa triste, a gente tem que guardar o nosso coração para a gente não perder a esperança e começar a achar que não vale a pena investir na humanidade. Quem sabe você já fez algo de bem para alguém e essa pessoa não reconheceu, desprezou, até falou mal de você depois. Não desanime, a Bíblia fala que a maldade vai se esfriar. Mas se depender de você, a maldade vai acontecer e o amor vai se esfriar. Mas se depender de você, não. O seu amor vai continuar vivo. Outra coisa que influencia de fora, a perseguição pode desanimar a fé, as distrações, quanta coisa o mundo oferece que tira o nosso foco de Jesus, alguma mágoa que você sofreu, algum trauma. Procure recordar, quem sabe você estava indo muito bem com Deus, você estava avançando no teu relacionamento com Deus, mas você se frustrou com alguma coisa, com alguma pessoa, com algum relacionamento, com alguma situação, e a partir daquele momento você não foi mais. Você regrediu. Você precisa se arrepender de permitir que circunstâncias exteriores influenciem o seu amor interior por Deus. E então nós precisamos nos posicionar colocando lenha nessa fogueira e aquecer novamente o nosso amor por Jesus, dando o terceiro passo que Jesus orientou nessa palavra, que é voltar às primeiras práticas. É muito interessante aqui que Jesus não fala que nós vamos voltar a ter o primeiro amor por Ele falando. Nós não vamos voltar a ter o primeiro amor por Ele sentindo. Nós não vamos voltar a ter o primeiro amor por Ele chorando. Nós vamos voltar o primeiro amor praticando as primeiras obras. Jesus conectou amor à ação. Ele disse, se você quer mudar a situação, você tem que fazer alguma coisa. Não espere voltar a sentir amor por mim. Faça algo, pratique as primeiras coisas que automaticamente o amor vai acender. É igual agora na época de inverno que a gente quer acender a lareira lá, ou o fogão a lenha, aí está sentindo frio, o ambiente está frio. Você não vai esperar sentir calor para daí acender o fogo. Você primeiro acende o fogo, coloca a lenha lá na fogueira e daí sim o ambiente começa a ser aquecido e você se sente à vontade, confortável. Existe um esforço em fazer aquilo acontecer. Tem uma palavra que combina muito com a vida cristã, esforço. A Bíblia fala, esforça-te.
para manter firme, para seguir as disciplinas espirituais, para praticar o ABC da fé, porque é isso que vai te levar até o fim. Então Jesus dá esse último passo, voltar a praticar o que você fazia no início. Lembre-se como era a sua vida no início da caminhada cristã, que provavelmente foi o seu melhor momento com Deus. Se hoje tem sido o seu melhor momento com Deus, amém, continue assim. Mas quem sabe se o seu amor esfriou, teve um momento que a tua vida com Deus estava 10. Você se sentia bem, você sentia que estava avançando. Agora pare e observe quais eram as práticas que você tinha naquela época, que mantinham o seu amor por Deus aquecido. Quem sabe uma vida devocional mais dedicada, um tempo de oração diário, criar um ambiente de adoração, sei lá, fechar a porta do quarto, colocar uma música, ter um tempo de adorar a Deus, aquilo mantinha você conectado com Deus. Quem sabe o hábito de ter um diário espiritual onde você anotava suas orações, as respostas, ou os teus pensamentos a respeito de Deus. A prática do jejum, de votos, de propósitos, vigílias, montes. Comunhão mais intensa com os irmãos. Quem sabe no início da sua fé você vivia na igreja ou vivia junto com irmãos de fé. E com o tempo as atividades começaram a sufocar a tua agenda e você já não tem como prioridade estar com os irmãos. E consequentemente você começa a esfriar seu amor por Deus. Nós precisamos estar no meio de pessoas que falem a respeito de Deus, que amem a Deus. É aquele exemplo que a gente dá igual uma fogueira. Se você tirar uma brasa da fogueira, com o tempo ela apaga. Ela só fica acesa enquanto ela estiver no meio do fogo, com outras brasas também acesas. Então nós precisamos estar num ambiente onde vai proporcionar essa intenção e intensidade de amor por Deus. Quem sabe você tinha o hábito de ler mais, de servir mais, estar em algum ministério, envolvido no discipulado. Eu não sei quais eram suas práticas. Mas Jesus fala que se você quer voltar ao primeiro amor, tem que retornar e começar a fazer aquilo de novo. Por mais que você pense, nossa, mas faz de novo. Eu não sei porquê. Jesus disse que é lá o caminho, o ponto de recomeço é voltar lá atrás e começar a fazer de novo. É claro que na nossa caminhada com Deus, nós vamos adaptando a nossa forma de buscá-lo. Quem sabe hoje você está com uma vida com Deus muito bem e você não tem algumas práticas que você tinha no início da sua fé, por causa que sua realidade mudou de família, de ambiente de trabalho, você não consegue fazer igual. Mas isso não mudou de forma alguma a tua intensidade de amor por Deus. Você adaptou, mas você não mudou a intensidade de amor por Deus. Mas algumas pessoas acontece que elas abandonam certas práticas e automaticamente seu amor esfria. E Jesus fala, volta desde o início. Se você não sente que o seu amor por Jesus continua a crescer, você precisa voltar a isso. Agora, se você percebe que você consegue ouvir a voz de Deus, consegue adorá-lo com intensidade, sente sua presença, obedece fielmente, abandona pecados, desenvolveu virtudes, está frutificando, vive com esperança, tem encontrado seu propósito, siga assim. Você está se sentindo perto de Deus, você percebe Deus em sua vida, você tem vivido para Deus, segue dessa forma. Agora, se não, fica o alerta de Jesus. Voltar a aquecer aquele primeiro amor. Não deixe seu amor esfriar e morrer. Retorne de onde parou e construa um relacionamento vivo novamente com Jesus. Para concluir, Jesus afirma à igreja de Éfeso, ele traz uma advertência, que se eles se negassem ou negligenciassem esse aviso de Jesus, ele faria isso. Olha o que está no texto. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A função de um candelabro é iluminar. Jesus fala então aqui que a pessoa que permitir que o seu amor por Deus esfrie, ele vai tirar a luz dessa pessoa. O Filho de Deus que perde seu amor, em breve perderá a sua luz também. Luz é influência, luz é uma vida que inspira, luz é uma vida que faz diferença onde está, que muda os ambientes onde está. Ou seja, uma pessoa que não ama mais Jesus como ama no início, com o tempo vai se apagar. E vai se tornar aquela palavra que Jesus fala, é como um sal que perdeu o seu sabor, não serve para mais nada, não ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. É uma pessoa que, além de não trazer glória para Deus, ainda atrapalha outras pessoas de chegar até Deus, porque vê em você, que se diz cristão e filho de Deus, uma vida de alguém desanimado. Uma vida que não inspira relacionamento com Deus. E a pessoa pode até pensar, por que eu vou ir para a igreja? Por que eu vou aceitar Jesus se você vive desse jeito? Eu não quero a vida que tu tem. Tu vive brigando aí na tua casa com a tua família, você não acerta as coisas, você não resolve sua vida financeira, não muda seu caráter. Você vai para a igreja, dá para ver que você vai porque tem que ir. Esses dias eu vi você reclamando do irmão lá da igreja, ou que tinha que ir fazer alguma coisa. É uma pessoa que perdeu a luz, perdeu a influência, não inspira mais ninguém. Agora experimenta avivar esse amor que você tem por Jesus. As pessoas vão querer estar perto de você, elas vão querer ouvir o que você tem a dizer.
Não porque você é perfeito. Quem sabe a pessoa vai ver você errar, mas ela vai ver o que você faz depois do erro. Vai lá e pede perdão e conserta. Ela vai dizer, eu quero esse caráter aí. Porque perfeito ninguém é, mas ele sabe como lidar com o erro. Eu quero isso aí, eu quero ter coragem de pedir perdão para um familiar. Eu quero ter coragem de devolver o que eu roubei. Eu quero ter coragem de confessar que eu falei uma mentira. As pessoas querem ver luz em nós. E essa luz só acontece quando o nosso amor por Jesus está firme. A mensagem enviada então à igreja de Éfeso é uma palavra muito viva e muito atual para nós, como igreja e como cristãos. Os problemas que aquela igreja enfrentava são os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. De ser uma igreja fiel em tempos de perseguição, em meio a tantas ideologias e correntes que confrontam a fé. De ser uma igreja vibrante e avivada no seu amor por Deus, em meio a um contexto onde muitos têm se tornado religiosos e têm frieza nos relacionamentos. Isso depende de nós. Como nós lemos no início, Jesus avisou que o amor se esfriaria em muitos. Mas ele não falou em todos, em muitos. Decida hoje que o seu amor não irá se esfriar. Se for necessário, faça esse caminho de retorno que nós vimos hoje aqui. Volte às primeiras práticas para retornar ao primeiro amor. Decida fazer parte daqueles que não vão deixar o seu amor esfriar. Conclusão, Jesus não abre mão de um amor intenso por ele. O amor se esfriará de muitos, mas decida que não se esfriará em você. Amém, meus irmãos? Que realmente essa palavra fale ao seu coração e que o Espírito Santo guie você a um caminho onde o amor de Jesus seja sempre vivo por ele. Amém?